Feliz sábado para todos nós. Hoje, 18 de abril de 2025, estamos aqui mais uma vez para comentar algo das Sagradas Escrituras. Hoje nós teremos uma conversa de rever algo que aconteceu lá no início da execução do plano da redenção. O plano da redenção, ele é anterior à criação. Mas quando Deus criou a terra, os nossos primeiros pais pecaram. E ali então começou uma execução a respeito do plano da redenção. Vamos orar. Pai misericordioso, toma-nos em Tuas mãos, dá-nos a compreensão, Senhor, para lembrarmos de o que a Tua palavra diz a esse respeito. Pai Santo e Eterno, usa-nos pela Tua misericórdia para que a gente relembre o plano da criação. Pai Santo e Eterno, nos entregamos em Tuas mãos e que o Espírito Santo nos ilumine para isto. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Então, a revelação do plano da redenção. O céu se encheu de tristeza quando o primeiro casal, Eva e Adão, pecaram, desobedeceram a Deus daquilo que Deus havia tanto dito para eles que não fizessem. Houve tristeza e expectação. A notícia seria que eles iriam morrer porque pecaram, porque desobedeceram a lei de Deus. E o salário do pecado é a morte. Então eles teriam que morrer porque eles desobedeceram, eles pecaram, eles cometeram um pecado contra a vontade divina. Jesus ficou muito triste lá no céu, cheio de compaixão. É até sério dizer, Jesus ficou triste? Sim, ele se entristeceu pela compaixão que teve daquele primeiro casal. Eles iriam morrer, deixaram de existir. Mas Jesus não perdeu a calma. Por quê? Porque ele já havia prometido ao Pai, perante aos três seres criadores. Então houve tristeza, compaixão e os nossos primeiros pais deviam morrer, por isso é que a tristeza bateu sobre o céu. Jesus não ficou sem ação. Imediatamente ele chamou o Pai e disse: Pai, da maneira que nós combinamos que se o homem fosse criado e ele pecasse, eu morreria no lugar deles. E o que aconteceu? Os anjos ficaram sabendo disso e eles ficaram preocupadíssimos. Como é que vai então Deus morrer por uma criatura? Deus Criador morrer por uma criatura? Uma criatura caída que não obedeceu, que não levou em conta as palavras tão sérias do Criador? Esta notícia de que Cristo morreria no lugar dos nossos primeiros pais e em nosso lugar, porque nós já estávamos envolvidos nisso também, foi o início do plano da salvação. Foi chocante para os anjos, sim, e não só para os anjos, habitantes de outros mundos também. E alguém já me disse, mas existem outros mundos? Se você ler lá em Jó, você vai perceber que existem outros mundos. Deus chamou o representante de outros mundos para uma conferência e Satanás foi representar a terra. Então, isso é bíblico. Não devemos, então, ficar pensando, porque alguém disse que não tem, que somente a terra é habitada. Não, vamos observar o que a Bíblia diz não só a esse respeito, a tudo aquilo que nós lemos, tem ali declarações extraordinárias, muitas vezes grandes declarações, estão dentro de um verso bíblico. Um membro da Trindade morrer porque a criatura errou. Surge então um mistério, o mistério da redenção. Como pode um Criador se colocar para morrer em lugar de uma criatura? O infinito morrer pelo finito? Esse é o mistério.
mistério que abala a compreensão e abala a emoção. Nós devemos nos comover com essa notícia que o infinito morre em lugar do finito. Deus, Jesus, juntamente com os dois outros membros da Trindade, se moveram, tiveram a compaixão nossa aqui, habitantes da terra, pecadores, e Ele então decidiu nos salvar. Que maravilhoso! Isso é um mistério da redenção. Nós precisamos não compreendê-lo, que os mistérios não se compreendem, mas se aceita. E se aceita, nós então devemos entender que é assim que aconteceu. 4.000 anos depois, Cristo morre lá na cruz do Calvário. E os céus ficaram atônitos quando Cristo morre. Por quê? E agora? Ainda não compreendemos isto, mas estamos maravilhados pela gratidão que temos a esse Deus maravilhoso. É um mistério que nós aceitamos e não podemos perder de vista esse grandioso ato da graça divina. Cristo morreu por mim e por você e por toda a humanidade. Esse assunto deve ser, cada momento, meditado, pensado, orado, lido, para que possamos tentar compreender e aceitar, principalmente aceitar o plano da redenção. Eu acredito que lá no céu, não sei quando, no milênio, depois do milênio, quando nós vamos compreender melhor este amor extraordinário que Cristo usou, morrendo em nosso lugar. Eu sou muito grato a Cristo. Eu sou muito grato aos céus, porque eu iria ser destruído e Ele me salvou. Salvou a mim em particular e a cada um de nós em particular. Se fosse apenas uma pessoa, um por um, Deus salva. Por isso é que a nosso arrependimento, a nossa fé, a nossa esperança deve ser particular. Eu agradeço a Deus porque morreu em meu lugar para que eu tenha vida e tenha vida em abundância em Cristo Jesus. Vamos meditar sobre isso, vamos estudar este assunto tão maravilhoso. É um assunto que está na Bíblia durante tudo aquilo que aconteceu através dos anos em que a Bíblia foi escrita, 1.600 anos. A preocupação foi que ficasse claro o plano da redenção. E hoje nós damos continuidade. E a nossa gratidão é espalhar essa notícia por onde ela não está ainda, fazendo compreender. Essa é a nossa missão, de ensinar por onde estivermos, servindo e tendo compaixão daqueles que sofrem. Vamos orar. Eterno Deus, muito obrigado por tudo isso. Obrigado pela nossa redenção. O Senhor morreu em meu lugar. O Senhor morreu em nosso lugar. Tem compaixão de nós, ó Pai. Livra-nos de pecar contra Ti. Pai Santo, adverte-nos, segura a nossa mão, a nossa mente, para que não desviemos desses pedidos Teus. Pai Santo e Eterno, ajuda-nos a pregar o Evangelho por onde passarmos. Repreende, Senhor, o inimigo, que ele está muito raivoso, porque falta pouco tempo para ele. Pai Santo e Eterno, toma-nos em Tuas mãos, a mim e todos aqueles que nos ouvem, e todos aqueles que também estão ligados a nós de alguma maneira. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.